Olá, amigos do Conectadamente. Estamos aqui hoje reunidos para falar sobre o livro Vai Que Dá, #VQD, de Joaquim Castanheira, da Endeavor Brasil, apresentado por mim, Kellen Brow. O Grupo Conectadamente tem o propósito de fazer a interação das pessoas que amam livros e estão dispostas a compartilharem os seus conhecimentos adquiridos através dele. Através da leitura, nós queremos estabelecer um vínculo de crescimento e expansão do conhecimento. O livro Vai Que Dá reuniu a história de 10 empreendedores de sucesso. A história deles compartilhada conosco cita os principais momentos na formação da empresa, na transição, fazer o crescimento do negócio, qual é o status atual e como eles mantêm esse plano de crescimento, qual é a mentalidade adquirida, quais foram os aprendizados que eles tomaram como mais importante durante a história de empreendedorismo que eles têm até então. E o Joaquim fez o papel de reunir todas essas características adquiridas durante as histórias que ele foi escutando e formou qual é o retrato do empreendedor brasileiro, definindo 10 características para isso. As histórias que a gente vai ouvir hoje são de empresas como a Arizona, fundada por Alexandre Haddad e Marcos Haddad, a Acesso Digital, fundada por Diego Martins e Paulo Alencastro, o Grupo Prepara, de Rogério Gabriel, a Prática, de André Rezende e Luiz Eduardo Rezende, a Cirtec, de Daci Schneid, a Texis, de Bento Koik, a Watt, do Rafael Baizotto e Ivan Oliveira, a Casa do Construtor, de Altino Júnior e Expedito Arena, a Clear Sale, do Pedro Chiamuleira e Bernardo Lustosa, e a Two Life, do Leonardo Lima, fechando com esse contexto do perfil do empreendedor brasileiro. Hoje aqui a nossa principal característica é dizer qual é o foco de atuação dessas empresas. O livro ele dá em mais detalhes para vocês quais são os passo a passo que as pessoas obtiveram durante a sua jornada, e a gente vai focar aqui no final, no desenvolvimento dessas características e como a gente pode melhorar a partir dos aprendizados dele para se tornar um empreendedor de sucesso. Hoje começamos o nosso bate-papo com a Arizona, dos irmãos Alexandre Haddad e Marcos Haddad. Ela foi fundada em 1998 com os irmãos e hoje ela é líder no segmento de cross-mídia no Brasil e na América Latina. Ela produz soluções de alto valor agregado aos clientes, sejam eles agências, anunciantes ou outros players no mercado de comunicação e marketing. Eles combinam soluções tanto de serviços como a produção de tecnologias e produtos para simplificar o processo do ecossistema de comunicação, proporcionando melhores resultados na etapa de produção e entrega de campanha das marcas. A história é bem interessante e os dois irmãos sabem passar e antecipar a visão do negócio. Então, eles fazem a transição de uma empresa de uma maneira muito interessante ao longo da história, né? Então, eles vão de segmento em segmento e mudam quando eles veem a necessidade do mercado, conforme o mercado demonstra para ele. Essa é a característica que eu achei mais interessante ao fazer a leitura do contexto da Arizona. Na sequência, nós temos a empresa Acesso Digital, fundada por Diego Martins e Paulo Alencastro. Ela é líder na digitalização e gestão de documentos. A empresa ela entende a necessidade do cliente e apresenta uma solução completa que inclui equipamentos de digitalização e softwares para a gestão da documentação, além do treinamento para o uso do sistema, criando a cultura de utilização do software que a empresa desenvolve na parte de gestão. O Grupo Prepara foi fundado por Rogério Gabriel e é o maior grupo de capital nacional no segmento de cursos livres. Ela possui mais de 10 anos no segmento de educação e possui duas das microfranquias que mais cresceram no país em 2013. A Prepara Cursos é a maior rede de cursos profissionalizantes no Brasil. Ela possui mais de 600 unidades espalhadas por mais de 400 municípios.
Atualmente, a rede conta com mais de 200 mil alunos e oferece hoje 80 cursos. A empresa Prática foi fundada por André Rezende e Luiz Eduardo Rezende em 1991. Inicialmente, a indústria da empresa fabricava fornos que eram alimentados por eletricidade. Como ocorreu um aumento muito elevado da tarifa e tornou inviável para as padarias a utilização de fornos que aplicavam energia elétrica, a empresa criou fornos combinados ou híbridos, que utilizavam gás e eletricidade. A partir daí, ela iniciou todo o processo de produção de equipamentos maquinários para a parte de panificação. Então, hoje ela atende desde fornos comuns a combinados, estufas e máquinas para panificação, oferecendo o que tem de mais moderno no mercado. Ela trabalha com um sistema muito focado em qualidade total e a indústria também tem um sistema que desenvolve modernização de equipamentos e produção de novas tecnologias para serem inseridas com um design centralizado. Então, tem segmentos de inovação em todos os setores e a inovação do design fica focada em uma parte da empresa apenas, para fazer um design padrão. Ela é muito focada em qualidade e desenvolve seus produtos desta forma. A empresa Sirtec foi fundada por Darcy Schneid em 1989 na cidade de São Borja. A criação dessa empresa tem tudo a ver com a história do Darcy. O Darcy ele iniciou a empresa a partir do momento em que ele foi se especializar em outra cidade que ele morava. Ele era morador de zona rural e ajudava o pai dele na agricultura. Então, no momento que ele vivia lá, ele não tinha acesso à energia elétrica. Quando ele foi fazer esse curso de especialização na área técnica, ele verificou que ele poderia fazer as famílias terem acesso à rede elétrica. Então, ele fechou parcerias com as prefeituras e iniciou a construção do negócio dele e a expansão, inicialmente com o auxílio e financiamento do agricultor na matéria-prima e na mão de obra, sendo financiado o projeto com a prefeitura. E depois disso ele expandiu e aí toda a parte da empresa dele foi fortalecida nesse segmento. Então ele trabalha tanto com construção quanto manutenção de redes elétricas e hoje ele atua nos dois segmentos, que é a área urbana e rural. A empresa atende segmentos industriais, agrícolas, de construção civil e realização de obras particulares. Hoje os maiores clientes dele foi justamente no foco onde nasceu a empresa, que foram as concessionárias do serviço de transmissão e distribuição de energia elétrica. Outra coisa interessante que é o objetivo da empresa em manter a transmissão e a distribuição de energia elétrica no maior tempo possível. Com isso, ela faz com que o tempo de reparo seja muito pequeno e ela tenha uma melhoria na manutenção do equipamento, ou seja, ela faz a programação de manutenção e corrige para que o sistema esteja sempre transmitindo e distribuindo energia elétrica. Atualmente ele atende 60 municípios da região fronteira oeste do Rio Grande do Sul e em 2013 a empresa iniciou um processo de expansão além do Rio Grande do Sul, hoje atuando no Espírito Santo, na região centro e sul, com a empresa Excelsia do grupo EDP. A empresa Texis foi fundada por Bento Koik. A empresa Texis ela é fabricante de pás de turbinas eólicas e a criação dessa empresa veio de um conceito interessante do Bento. Ele tinha especialização na área aeroespacial no ITA e ele trabalhava com materiais de construção desse segmento. Ele identificou que o concorrente principal no segmento fabricava as pás com o método de fabricação naval. E ao aplicar o modelo da área aeroespacial, tornava possível fazer pás maiores, mais resistentes e mais leves. Com isso, a empresa se destacou e se diferenciou no mercado mundial. Hoje ela possui mais de 40 mil pás
em operação no mundo todo, ela é líder absoluta no mercado norte-americano e está posicionada entre as 70 empresas brasileiras que mais exportam seus produtos. Hoje ela detém 15% das vendas mundiais nas PAs do parque de geração de energia eólica, excluindo a China. A empresa Watt foi fundada pelo Rafael Baizotto e Ivan Oliveira em 2002. Eles identificaram no mercado a oportunidade de fabricar produtos irreverentes, divertidos e surpreendentes para que as pessoas pudessem se presentear umas às outras. Então, a empresa nasceu no núcleo familiar, onde as pessoas da própria família ajudavam a fabricação dos produtos. A mãe dele ajudava na fabricação, porque ela costurava os produtos, e o negócio foi expandindo até que eles tivessem uma fábrica. Esses produtos passaram a ser vendidos em lojas de multimarcas e licenciadas, e a primeira experiência de varejo deles aconteceu em 2006, quando eles abriram 2 próprias lojas da marca e puderam estudar com mais facilidade o mercado deles e definir como seriam reestruturadas as marcas, as campanhas e os produtos, e definiu qual era o público-alvo e como eles poderiam transformar a marca em franquia. A partir daí, a empresa já possui 65 unidades, dentre elas as lojas próprias e franqueadas que comercializam exclusivamente produtos da Watt, e somados a 700 pontos de venda e quase 5.000 produtos de venda multimarca. A empresa Casa do Construtor foi fundada pelo Altino Júnior e pelo Expedito Arena em 1993, em Rio Claro, região de Campinas, no interior paulista. Inicialmente ela surgiu como uma loja de materiais de construção, em que o processo de venda é realizado parcelado para os clientes e o pagamento da empresa era realizado à vista. No momento estava ocorrendo a inflação, então ele não conseguia fazer o saldo das dívidas em relação ao fluxo de caixa, além do elevado nível de inadimplência dos clientes. A empresa fechou, mas o conceito do nome foi continuado. Eles utilizaram a Casa do Construtor para abrir uma nova empresa de locação de máquinas e equipamentos de pequeno porte para a área de construção civil. A unidade piloto da rede surgiu em 1998 e nesse mesmo ano foi fundada a primeira loja da franquia em Americana. Ela se consolidou hoje em todas as regiões do Brasil e ela ganhou um prêmio de melhor franquia em 2010 pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios e em 2012 pela Associação Brasileira de Franchising. E em 2011 ela ganhou um prêmio de empreendedor do ano pela consultoria Ernst Young. Ela possui diversos selos de certificação consecutivos de diversos institutos, porque ela é muito focada em qualidade. A empresa ClearSale foi fundada por Pedro Chiamuleira e Bernardo Lustosa. Os dois eram conhecidos e as histórias deles sempre se cruzaram, até que momento eles se uniram para dar continuidade na empresa ClearSale. Pedro era atleta e da carreira de atleta ele tirou a persistência em sempre continuar seguindo atrás do objetivo até alcançá-lo. E Bernardo era estatístico e aplicou o conceito da matemática para melhorar os softwares e os programas de identificação da área de antifraude. A empresa atua em 3 segmentos, de e-commerce, telecom e emissão de cartão. No segmento de e-commerce, ela é líder em prevenção à fraude e oferece soluções antifraude para lojas virtuais operarem com segurança. Atende empresas de todos os segmentos e portes. No segmento de telecom, ela oferece soluções de prevenção e detecção de fraudes no mercado de telecomunicações, que se aplicam nas etapas do processo de contratação, na área de autenticação, de utilização, na área de transacional e cobrança dos serviços. No segmento de emissão de cartões, ela oferece para o segmento financeiro que evite a fraude para utilização dos dados de terceiro na emissão indevida dos cartões, através de soluções alinhadas de acordo com as particularidades do negócio, minimizando a fraude da empresa. Ela tem vários produtos e o foco dela é minimizar a perda da empresa.
Então, o rendimento dela é focado nisso, né? Ela ganha em função do que ela minimiza para o cliente. Então, quanto mais apurado a lógica do software, menos perda o cliente tiver, maior o retorno que a empresa vai ter com relação ao sistema de segurança antifraude. A empresa 2Life foi fundada pelo Leonardo Lima. Leonardo foi convidado para implantar a primeira rede de atenção às urgências e emergências do país e organizar o serviço de atendimento nas unidades de saúde, conforme o protocolo de Manchester. Criado em 1994, o protocolo classifica o nível de gravidade dos pacientes que chegam no pronto-socorro, conforme os sintomas que eles apresentam, e os divide em 5 categorias. Para isso, ele fez um levantamento do que seria necessário no sistema, tanto para fazer a gestão quanto a manutenção. Surgiu então o embrião da 2Life. Com isso, ele desenvolveu um equipamento que reunia todas as funções necessárias para avaliar essas características do protocolo Manchester e abrigava um software que tinha a capacidade de gerenciar tudo isso no equipamento. A empresa hoje, ela oferece aos clientes todo esse processo de fazer a gestão e manutenção do sistema, e ela garante a implantação e manutenção dos procedimentos para classificação dos riscos nas unidades de saúde, conforme esse modelo consolidado internacionalmente, que define parâmetros globais conforme prioridade para definir a qualidade e garantir a satisfação do cliente e a saúde. Está presente em mais de 5.000 unidades de saúde pública e privada no Brasil e no mercado internacional. Desenvolve soluções para elaborar projetos customizados com soluções exclusivas que integram equipamentos, softwares e serviços, levando inovação e agilidade à gestão de tecnologia de saúde conforme a demanda do cliente. Após conversar com os 10 empreendedores, compreender como foi a criação inicial da empresa, os processos que levaram a empresa a crescer, quais foram os erros, os acertos e os aprendizados, o Joaquim Castanheira, ele fez um retrato do empreendedor brasileiro e definiu 10 premissas ou fatores de sucesso presentes em todos esses cases, e a gente vai conversar a partir de agora e levantar essas 10 características que nós podemos identificar, se nós temos ela ou precisamos desenvolvê-la para sermos empreendedores de sucesso. Vamos descobrir quais são as 10 premissas ou fatores de sucesso dos empreendedores brasileiros? Começando pela primeira, definição de um propósito. O Diego Martins, da Acesso Digital, define que antes da empresa deve nascer a causa ou o propósito. Isso significa que o conceito da empresa vai ser desenvolvido através do propósito. Então, ele vai funcionar como um GPS da empresa, que significa traçar uma rota para chegar num ponto definido. Então, você faz com isso, evita ameaça, evita desvios e faz com que a empresa seja focada no que ela tem que desenvolver para desenvolver a empresa e os conceitos dela. Você consegue com isso identificar qual é o DNA da sua empresa. Você vai responder a 3 perguntas e com isso você vai conseguir definir a visão, a missão e o valor da companhia. Através das perguntas: o que você faz, o que você oferece e aonde você quer chegar, segundo o André e Luiz Eduardo Rezende, da Empresa Prática. A missão, ela é o conceito que mantém a empresa no caminho correto e não diversifica o que não faz sentido para a empresa. Por exemplo, a empresa ela vai fazer a expansão dela. Se a empresa vai fazer a expansão para um segmento que não condiz com o propósito dela, ela não segue por aquele caminho. Então, ela mantém até chegar no ponto traçado pela rota.
O segundo fator de sucesso, o cliente em primeiro lugar. Todos definem que é necessário obter informações através do cliente. Então, o cliente vai ser um contato estreito, principalmente na fase inicial, que você está fazendo os ajustes, definindo o caminho da empresa. Ele vai definir qual é a direção que você vai tomar. Então, os clientes e consumidores fazem parte da companhia até quando você conseguir dar conta de obter essas informações, porque à medida que a empresa vai crescendo, se torna um processo um pouco mais difícil, mas eles são essenciais na formação inicial da empresa e é importante dar um prosseguimento e acompanhamento do cliente. Tem que estar satisfeito com o resultado da empresa para que ele volte, retorne, continue utilizando os produtos e serviços oferecidos. Eles possibilitam acompanhar o mercado, porque você faz acompanhamento das informações obtidas e consegue desenvolver novos produtos. Quando você desenvolve um produto, você tem que saber quem é o seu consumidor, qual é a expectativa de preço que ele tem, qual é a lacuna do portfólio, como isso pode ajudar ele, qual é a percepção da marca junto ao consumidor e que experiência ele procurava ter quando ele chegou ao balcão para obter aquele produto, o que ele quer. Isso é conforme definido por Ivan de Oliveira, da empresa Watch. Então, quando você conhece o seu cliente, você tem uma interação mais estreita com ele, você consegue desenvolver teu mercado através das informações que você obteve, você vai conhecer ele profundamente, através do quê? Dos hábitos, desejos e comportamentos dele. E por que ele falou no início que é importante manter o contato estreito mesmo que a empresa cresça? Porque o cliente muda de gosto ao longo do tempo, ele é uma metamorfose permanente e o mercado precisa acompanhar as atividades do cliente para atender essas necessidades. Manter um contato estreito, acompanhar o cliente e evoluir o seu produto conforme o feedback obtido dele. Esse é o conceito principal de colocar o cliente em primeiro lugar. O cliente precisa vir à sua empresa comprar o seu produto para gerar capital. Terceira premissa ou fator de sucesso. Nesse processo, é importante desenvolver autoconfiança e multifuncionalidade do empreendedor. As duas características elas andam interrelacionadas. Por quê? Em primeiro momento, a empresa ela não possui muito capital. Então, o empreendedor ele vai ter que desenvolver várias habilidades e vai ter que realizar várias tarefas e papéis diferenciados. Então, ele vai ter essa capacidade de realizar várias atividades, vários papéis para que ocorra a viabilização do projeto em primeiro momento. E à medida que ele vai desenvolvendo essas competências, ele desenvolve a autoconfiança de entender que ele é capaz de realizar as atividades da empresa. A autoconfiança ela tem que estar conjugada com a resiliência e elas devem ser cultivadas sempre. O que é ser uma pessoa resiliente? É ter a capacidade de liderar seus próprios problemas e vencer seus obstáculos para que você não ceda à pressão. Porque em diversos momentos a pessoa vai precisar buscar força interior, vai ter que se reestabelecer para focar no objetivo dela, porque vai bater o desânimo, em momentos ela vai ter que buscar capital, ou justamente no início tem essa restrição financeira, restrição de pessoas que estarão trabalhando com ela, e ela precisa superar tudo isso e focar no objetivo final dela. Então, autoconfiança e multifuncionalidade andam juntas. Você desenvolver várias atividades gera autoconfiança e desenvolve a característica de focar no objetivo que você tem na empresa. Quarta premissa ou fator de sucesso: envolvimento de equipe. A chave principal para desenvolver a sua empresa é a equipe. Todos eles têm esse conceito importante e buscam desenvolver a equipe e dar um ambiente saudável para que as pessoas possam trabalhar e produzir melhor. Porque não existe um exército de um homem só. A empresa é criada a partir das pessoas que estão envolvidas no processo.
Então, a criação ela pode ser um ato individual. A pessoa teve uma ideia de criatividade, ela expandiu e amadureceu. Mas esse processo de expandir e amadurecer vem do trabalho em equipe. Somente o processo de criação é um ato individual. Então, o líder ele tem que se despir do apego ao poder e saber direcionar as atividades das equipes e passar essas atividades para que outras pessoas liderem. Então, formar novos líderes para que gerenciem e façam o negócio crescer e prosperar. Nesse processo é importante a política de valorização das pessoas, seja na forma de trato, seja na forma de desenvolvimento das competências emocionais e técnicas. E nesse processo você não pode deixar que o paternalismo aconteça, porque se você dá liberdade da pessoa realizar as coisas sem ter um foco definido, ela não mede as consequências das atividades que ela realiza. Com isso, é necessário implantar um sistema de metas rígidas, por exemplo. Por mais que sua empresa seja horizontal e você dá liberdade para a pessoa definir as atividades dela e quando ela vai fazer, como ela vai fazer, a meta de até quando ela tem que fazer tem que ser rígida. Ela pode definir como ela vai fazer e a forma como ela vai fazer, mas o resultado que ela tem que entregar tem que ser muito bem definido na equipe, para que a pessoa entenda que ela pode produzir da maneira que ela quer, mas que os resultados têm que surgir. Nesse processo, é importante desenvolver a relação entre as pessoas para que ocorra o crescimento da confiança e da credibilidade entre os envolvidos, e vai ser um processo que vai acontecer no dia a dia. Ele não acontece de uma hora para outra, pois são os gestos sucessivos que criam confiança e credibilidade. Outro fator importante dentro de envolvimento de equipes é a comunicação, principalmente transparência e coerência. Ainda em momentos de dificuldade da empresa, esse fator é mais importante. Você tem que ser transparente com o seu funcionário, colocar as metas da empresa, colocar como que está sendo o crescimento, o que você espera dele, o que você não espera dele. Então tem que ser transparente e coerente ao liderar a equipe. Dizer para ela qual é a meta que ela tem que atingir, como ela tem que se comportar nesse ambiente para fazer o negócio acontecer de acordo com as expectativas que foram criadas na equipe. Então é importante criar um ambiente para que ocorra expansão e amadurecimento com a equipe. O líder tem que se desapegar, valorizar a equipe, estabelecer metas, desenvolver confiança e credibilidade e a comunicação transparente e coerente. Quinto fator de sucesso: sócios e o espaço de cada um. Aqui a definição é bem interessante, que ao longo do livro ele comenta sempre sobre o perfil das pessoas e como elas trabalhavam, em que áreas elas trabalhavam. Sempre os sócios possuem perfis complementares. Eles atuam em segmentos diferentes dentro da empresa e um auxilia o outro no desenvolvimento do negócio. Eles possuem princípios e valores que coincidem, porque eles são a base da formação da cultura da empresa e definem isso para que isso seja postergado a todos os outros funcionários e desenvolvam ao longo do tempo e que isso possa ser repassado. As pessoas podem ter estilos diferentes, mas princípios e valores devem coincidir. Elas podem trabalhar de maneiras diferenciadas, podem ter comportamentos diferenciados, mas tem que ter um perfil complementar. É importante ter empatia pessoal. Empatia é o processo de se colocar no lugar do outro e avaliar a situação com a ótica do outro. Quando você faz o processo de empatia, você conhece a pessoa e você reconhece o processo e como ela contribui no processo do desenvolvimento da empresa e do negócio. Super importante ter transparência e clareza nas operações, nas relações e nas atuações. As pessoas elas têm que se comunicar e estabelecer qual vai ser a forma de como elas vão
liderar e atingir o negócio, para que não tenha desencontros, para que as pessoas não fiquem se sobrepondo na mesma área e de que forma ainda que elas possam contribuir uma na atividade da outra de maneira aberta e franca. Sexto fator de sucesso: capacidade e agilidade de adaptação a novas realidades. Nessa característica é importante sempre o empreendedor estar avaliando o mercado, como ele está se comportando e identificar oportunidades a partir das atividades que ele já vem desempenhando e definir se é momento necessário para que ocorra uma transição da empresa para esse outro segmento que você está visualizando, essa nova realidade. Para a companhia, nenhum problema é insolúvel. Então, tudo é possível resolver, basta encontrar a maneira de fazer isso. Segunda característica importante, que nesses momentos de readaptação, exigem grandes decisões. E as mais importantes guardam em si boas doses de angústias e são difíceis de serem tomadas. E qual é a característica ou qual é a pergunta que ele faz para você definir se é uma boa decisão? É avaliar qual é a consequência para o negócio se você tomar ou não essa decisão e avaliar qual é o impacto que ela vai ter na realidade da empresa. É importante com isso ter confiança e credibilidade. As pessoas elas precisam estar envolvidas nesse processo, porque ela vai participar dessa adaptação na realidade e você tem que estabelecer vínculo com a pessoa, você tem que se comunicar para ela e deixar transparente, coerente como que vai ser esse processo de mudança, de adaptação, para as pessoas participarem, darem a sua contribuição e também entenderem qual é o direcionamento que você está dando para a empresa. A comunicação é um processo importante para transmitir essa informação de adaptação. Toda pessoa que ela vai fazer uma adaptação, ela tem que tomar gosto pelo negócio. Então você não pode se deixar levar pela paixão. É necessário sempre mergulhar na atividade, se dedicar e conhecer de maneira profunda todo o negócio para poder definir o que é importante e como você vai fazer. Dessa mesma forma, num processo de você escutar e fazer a transição, tem que deixar um sentimento nocivo de lado, dois sentimentos, que é a vaidade e o orgulho. Por quê? Nesse processo você tem que saber desapegar e tem que ter humildade para saber qual é a hora de adaptar ou mudar o rumo. Por quê? Se você não impõe limites nas perdas, você pode inviabilizar o seu negócio. Tem muitas empresas que não definem a perda máxima que ela vai ter. Até naquele ponto ela pode seguir, depois dali não, é inviável. E com isso a empresa vai desperdiçando capital até num ponto que ela não consegue retomar o negócio. E ela pode falir nesse momento. Então você tem que ter equilíbrio entre o lado afetivo e o lado racional. Saber desapegar do negócio, da criação e avaliar, tá no momento de adaptar ou tá ok do jeito que tá. Então não se livre do problema, procure resolvê-lo. Esse é o caminho correto. Não é o caminho fácil, é o caminho correto que as pessoas têm que tomar. Sétimo fator de sucesso: modelo de gestão em foco. Nessa etapa é essencial a pessoa investir energia no que é essencial. Como os recursos financeiros e humanos eles são escassos, os empreendedores não podem desperdiçar energia e dinheiro naquilo que esteja fora do foco da atuação. E esse processo é definido através do modelo de negócio, que garantirá o sucesso ou fracasso da empresa. Por exemplo, quando a empresa define que a meritocracia vai fazer parte do modelo de negócios, ela está definindo que a remuneração do funcionário será variável conforme o desempenho que ele tiver, no caso, por exemplo, de peças fabricadas e aceitas. Ele vai ganhar uma porcentagem conforme o número de peças aceitas, aumentando a remuneração dele. Com isso, melhora o desempenho e garante a meritocracia. Você vai ter mais resultado e produção para sua empresa.
O ambiente de trabalho ele tem que estar alinhado entre a expectativa da pessoa e o objetivo da empresa, pois os resultados são consequência desse modelo de gestão. Então, a gestão ela tem que focar tanto no controle quanto na política e organização. No caso de situações estratégicas, a empresa ela tem que focar ao expandir para não tomar decisões equivocadas. Um exemplo, a Etno, antes de se tornar a Watch, ela decidiu expandir para o segmento de brindes, que tinha foco e comportamento totalmente oposto ao setor de presentes, que era o Watch. Então, segmentos divergentes causavam diferentes estratégias. Ou, no caso, dos funcionários trocarem uma empresa por outra empresa, causa um problema de estratégia no negócio. Oitavo fator de sucesso, inovação. Inovação garante a evolução tecnológica da empresa. A empresa tem que inovar, seja com métodos de gestão, seja no modelo de negócios, nos produtos que ela vai desenvolver, nas estratégias que ela vai adotar. Ela tem que estar em permanente evolução, porque ela pode inovar tanto no modelo de negócios ou na abordagem do mercado, que vai fazer ela se diferenciar da concorrência. Exemplo, a Texis, que se tornou a maior fornecedora da GE na área de pás das turbinas eólicas, por utilizar tecnologia aeroespacial no desenvolvimento dessas pás. Quando eu tenho grupos focados de desenvolvimento da empresa, dentro da empresa, para a criação de novos produtos. Exemplo, os fornos. A empresa foi evoluindo ao longo do tempo, para modelos híbridos e para novos produtos no segmento de mercado na área de panificação. Então, ter um setor focado para inovação, nesse caso ela tinha um para cada área e o design era o mesmo para que todos ficassem com o mesmo padrão. E dentro da inovação nós temos que analisar os cenários e observar as tendências. A inovação ela também surge do comportamento do cliente, do comportamento que ele vai se adaptando ao longo do tempo. Você vai vendo a necessidade e ela vai gerando inovação. Nono fator de sucesso, gestão financeira. O fluxo de caixa de uma empresa é a principal causa de mortandade. Erros ao administrar podem inviabilizar o negócio, como não prever o fluxo de vendas a prazo e realizar pagamentos à vista. Não ter uma entrada de fluxo de caixa permanente pode causar a falência da empresa. É importante você se questionar nos seguintes aspectos: onde imobilizar o capital? Quando eu devo fazer retirada da empresa? Em que momento? Quanto lucro eu reservo para os investimentos? A empresa prática, ela estabeleceu regras rígidas para a distribuição dos lucros, para que garanta a saúde do fluxo de caixa, decidido por políticas internas da empresa. Tem empreendedores que não retiram o dinheiro da empresa além do necessário para a sobrevivência. É importantíssimo reinvestir tudo na empresa, porque o empreendedor leva um estilo de vida espartano no início da empresa para que ocorra a formação. Tem que investir principalmente em softwares de gestão que integram todas as áreas para que elas se conversem e você tenha uma visão geral de como está a saúde de todos os setores, como tem sido o desempenho, para você poder corrigir e melhorar quais deles estejam precisando. Tem que se estabelecer o que é prioritário e buscar alternativa conforme o seu recurso. Se hoje você dispõe desse recurso, é dentro desse recurso que você tem que trabalhar para se adaptar e estabelecer uma alternativa e atuar dentro do mercado. 10º fator de sucesso: persistência e resiliência. Empreendedores são semelhantes aos atletas de elite. O que os diferenciam é a capacidade de resistir à dor e de se superar. Persistência e resiliência
São características que são ativadas pela crença absoluta no projeto que lideram. A pessoa vai manter em frente enquanto ela acreditar no que ela está fazendo. As pessoas elas buscam forças para empreender nas dificuldades conforme as origens, que podem ser diversas. Por exemplo, o Koike tinha uma herança cultural nipônica com traços de disciplina, equilíbrio, resistência e capacidade de extrair energia dos momentos de adversidade. Pedro, por exemplo, ele era atleta, então sempre estava se automotivando e buscando metas e corrigindo e focando em desenvolver o negócio na área de segurança. As experiências que a pessoa tem anteriormente fazem ela ter força e bagagem para desenvolver a persistência e resiliência. As pessoas então estão o tempo inteiro transformando derrotas em energia até atingir o acerto. Elas sabem conviver com cobrança, metas, superações e têm essa necessidade de se motivar sozinho. Elas fazem a automotivação. Então, o empreendedor ele é capaz de se automotivar. Então, tem várias adversidades ao longo do caminho e ele não desanima perante elas. Ocorreram vários casos aqui contados ao longo da história, por exemplo, a morte do sócio da Acesso Digital, Rui Jordão, que poderia ter causado um desarranjo emocional e organizacional, e eles conseguiram contornar a situação. Situações entre desalinhamento sobre retiradas do dinheiro do capital da empresa, questões sobre sucessão e venda do negócio. Nesse caso, na questão de vendas, eles informam que é legal só fazer quando vai ocorrer algum risco à competitividade da sua companhia. Adversidades com relação aos conselhos de administrações, porque eles vão fazer readaptações e reeducação dos sócios. É uma visão externa e diferenciada dos conselheiros, que vão dar avaliações sobre o negócio, então tem que ter resiliência para saber escutar, mudar e persistir no que está realizando de novo. Internacionalização, podem ocorrer diversidades, por exemplo, quando a pessoa ela coloca o negócio no exterior sem ter ele firme no interior, né? Antes de fazer para o externo, o interno tem que estar consolidado. Muito grata de ter a participação de todos, de quem está participando, dos conectados que estão aqui e ouviram até o final. Eu fico muito feliz de poder repassar essa mensagem para vocês, de compartilhar mais sobre o livro Vai Que Dá, do que eu aprendi com os escritores, né, a participação colaborativa de todos os empreendedores, que hoje acrescentaram mais nas nossas qualidades e características. E para vocês eu deixo a seguinte pergunta: de tudo o que a gente viu até agora, desses 10 fatores de sucesso e sobre as histórias dos empreendedores, as motivações que eles colocaram na nossa vida, o que é necessário hoje para você se desenvolver como empreendedor? Para ter um espírito gestor e empreendedor, como que você tem que transformar dessas 10 características para se tornar um pouco melhor amanhã? Vamos encontrar o caminho? Juntos somos melhores. Compartilha conosco a sua experiência, diga o que você achou sobre o material, sobre os aprendizados, o que você tem para compartilhar conosco das suas experiências. A gente vai gostar de saber e aprender um pouquinho mais sobre vocês que estão aqui conosco hoje. Um grande abraço, gratidão pela participação.